Quais são os limites de um museu de arte? Como se constrói um museu ao longo dos anos? Eles se encerram em seus prédios? No programa de hoje, a Univesp TV visita um museu em transformação, a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Dos conceitos iniciais à montagem, acompanhamos o nascimento da nova exposição permanente. Os critérios e os desafios dos profissionais envolvidos, a reserva técnica da Pinacoteca e destaques do acervo estão em nosso programa. Valéria Piccoli é curadora da Pinacoteca. Há 5 anos, integra o Núcleo de Pesquisa em Crítica e História da Arte do museu. Ao lado do curador-chefe, Ivo Mesquita, e de uma equipe de especialistas, concebeu os caminhos da exposição Arte no Brasil, uma história na Pinacoteca de São Paulo. Foram 4 anos de trabalho para substituir a exposição permanente anterior, que durante 12 anos levou o acervo ao público. Ao longo de quase um ano, nossa equipe encontrou Valéria Piccoli diversas vezes. Nas primeiras entrevistas, o cenário da futura exposição ainda era um canteiro de obras, mas os conceitos já estavam sólidos. A exposição ela aborda a arte brasileira desde o período colonial até mais ou menos os anos 30 do século XX. Portanto, ela parte de uma narrativa, de fato, que tem começo, meio e fim. E nós optamos por essa conceituação curatorial porque, por um fato que foi surgindo, na verdade, nas pesquisas que a gente realizou previamente a iniciar o projeto de reformulação da exposição do acervo. E em consulta, tanto ao público quanto a um público mais especializado, enfim, de gente que trabalha em museus, uma questão que surgia bastante é que em São Paulo não existe um museu que conte a história da arte brasileira, não é? E que isso é, de fato, uma demanda do público. Então, a gente decidiu usar o acervo da Pinacoteca com essa intenção. A prática da curadoria é imaginar. Não é? É você imaginar que você vai coletar uma obra que está num museu, num lugar, e juntar com outra obra que está numa coleção não sei aonde, e que elas vão criar entre si um diálogo. Né? Basicamente é um exercício de imaginação. Então, enquanto a gente está aqui nessa sala que ainda está em obras, eu já estou vendo a exposição pronta na minha cabeça. Projetado pelo engenheiro Francisco Ramos de Azevedo e construído em 1905 para ser a sede do Liceu de Artes e Ofícios, o prédio da Pinacoteca já passou por diferentes intervenções. Durante décadas, o museu dividiu o espaço com várias instituições, como uma escola particular nos anos de 1950. Foram ocupações que deixaram marcas. Havia sido feito um grande mezanino, criando 2 pavimentos, aproveitando o pé direito duplo, vários banheiros, enfim, uma série de intervenções que agrediam muito o edifício. E o edifício desarticulado entre os pavimentos, porque a escola funcionava no pavimento superior, tinha acesso independente, então as escadas bloqueadas, enfim, o edifício com muitas intervenções meio desastrosas. Eduardo Colonelli é arquiteto. Participou de restaurações e reformas em várias instituições culturais. Ao lado de Paulo Mendes da Rocha, realizou a reforma mais importante no prédio da Pinacoteca, concluída em 1998. Um dos principais objetivos do projeto, que recebeu um prêmio de arquitetura importante, era favorecer a recepção e a circulação dos visitantes. A questão de acesso e circulação, eu acho que essa é a essência da arquitetura de museus. É por aí que a coisa realmente vai se resolver. O edifício não apresentava problemas estruturais, né? Tinha essa questão da infiltração e isso foi o que se atacou primeiro e depois a questão do acesso, da circulação de pessoas com um novo programa. O acesso se transferiu da Avenida Tiradentes, que se dava pelo eixo transversal do edifício, para o lado da Estação da Luz, porque no lado da Estação da Luz o edifício tinha um recuo maior com relação à rua
O espaço, a Praça da Luz, é um logradouro público menos agressivo, as pessoas se encontram, os grupos, né? De maneira que se demonstrou interessante fazer essa transferência do acesso e esse acesso se daria pelo eixo longitudinal do edifício, que recebeu alguns novos elementos, como essas passarelas metálicas, que atravessam os espaços vazios, criando uma nova opção de circulação. Esse pátio que nós estamos aqui, a função original dele era permitir a luz e a ventilação natural de todos os ambientes. Por outro lado, chovia aqui dentro, de maneira que optou-se por essa cobertura, mas que mantendo a iluminação e a ventilação natural. Ele permite a utilização aqui desse piso, também se tornou uma ampliação. Aqui é um espaço expositivo, aqui é um espaço de circulação e permitiu a instalação dessas passarelas, justamente porque agora estão abrigadas. Então, as clarabóias são intervenções muito importantes porque ela dá condições para uma transformação muito grande dos espaços internos. Além de favorecer as visitas ao museu, a arquitetura é capaz de estabelecer relações com a própria arte. Para artistas como Iole de Freitas, que faz esculturas de grandes dimensões, tudo começa a partir da observação do espaço. Encontramos Iole em seu ateliê, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A cada convite eu vejo o lugar, visito o lugar. E a impregnação da corporeidade daquele espaço, ela fica muito forte para mim. A partir daí é que eu vou pensando as relações. Então existe a questão da estrutura arquitetônica e existe a outra coisa que me interessa profundamente, que é o circuito de deslocamento das pessoas. E o trabalho começa sempre no ar, solto, como existe gravidade, felizmente, e ele não é um balão, ele tem que se ancorar. Então, para ele existir ocupando e ativando este espaço aéreo urbano, ele precisa das paredes dos museus. Elas vão, as formas, penetrando neste espaço e vão criando relações de dentro e fora e vão estabelecendo, né, uma sequência de linhas e de planos retorcidos que eu sempre me pergunto, eu falo, este espaço constituído pela obra, que se instala no espaço aéreo, em frente a um museu, ele pertence à obra? Sem dúvida, porque ele a constitui. Agora, ele pertence ao museu? Então, quer dizer que na medida em que eu instalo esse pensamento plástico, que articula a exterioridade e a parte interna dos museus, e faço como se não existissem as paredes, porque os tubos e as placas vazam as paredes, como bem entendem, será que neste momento uma atitude plástica contemporânea, ela está ampliando o espaço do museu? Na Pinacoteca tem uma coisa que eu acho que é lindíssima, eu acho importante, porque se eu falo a boa arquitetura é um presente, eu acho que são atos generosos dos arquitetos quando eles conseguem oferecer e construir essas arquiteturas que abrem espaço para outras organizações plásticas, né, estarem ali dialogando. De volta à Pinacoteca, vamos conhecer o lugar que guarda a maior riqueza de um museu, a reserva técnica. Sob condições especiais de temperatura e controle de umidade, as obras que não estão expostas ficam aqui. Assim que começou a reforma dos espaços para a nova exposição, há um ano, grande parte do acervo da Pinacoteca veio para cá. Aproveitamos essa reunião de obras de todos os tempos e movimentos para falar de alguns dos destaques do acervo. Quem os apresenta é a curadora Valéria Piccoli. Então, a gente sempre tem um pouco a ideia de que a Pinacoteca é um museu de arte brasileira. Ela não é só um museu de arte brasileira, né? O forte da coleção é arte brasileira, mas a gente tem também uma grande parte de obras de artistas estrangeiros e que foram sendo adquiridas por esses colecionadores no início do século XX. Esse aqui é um bom exemplo, né? É uma pintura que apresenta uma sala da Galeria Pitti, que é um museu de Florença. Aqui, assim, bem nessa parte
Aqui do canto, a gente tem a assinatura do artista, que diz Santi Corsi Lungarno 17, quer dizer, ele dá o endereço do ateliê, né, do artista. É uma pintura, uma espécie de souvenir de viagem, não é? Quer dizer, o colecionador provavelmente foi até Florença, visitou esse museu e adquiriu, então, uma imagem de uma sala do museu feita artesanalmente por um artista italiano. E é sempre curiosa essa relação de se mostrar uma sala de museu dentro do museu, né? Você tem uma espécie de metáfora aí, né? A pintura dentro da sala, uma pintura que retrata outra pintura e, ao mesmo tempo, ela reúne uma série de referências da história da arte que são apresentadas nesse Museu de Florença. Essa pintura é a Cozinha Caipira, do Almeida Júnior, que é um artista de grande destaque no contexto artístico paulista e na coleção da Pinacoteca. E a nossa intenção, ele está na sala 10, e a nossa intenção na montagem dessa sala foi justamente criar um contexto para o famoso ciclo de pinturas caipiras do Almeida Júnior e relacioná-lo justamente com a modernização e a transformação que a cidade de São Paulo sofre nessa passagem de século, né, do 19 para o 20. O Almeida Júnior busca resgatar aquilo que existia de mais genuíno na cultura paulista e na verdade, numa cultura que ele estava vendo desaparecer, né? Ele assistia a essa transformação e aí ele se esforça por preservar essa cultura, essa tradição, por meio das suas pinturas do ciclo caipira. Deixamos Valéria Piccoli na reserva técnica para ouvir alguns dos diretores que estiveram à frente da Pinacoteca de São Paulo. Queremos saber como se faz um museu importante. Quais foram os principais desafios e objetivos de cada um deles? Com a palavra, Araci Amaral, Emanuel Araújo, Fábio Magalhães. E também Marcelo Araújo, o atual diretor da Pinacoteca. A minha gestão pôde, digamos assim, implantar a Pinacoteca como um centro vivo de arte a ser visitado periodicamente, a se regressar lá para ver, entende? Então, eu acho que foi inserir a Pinacoteca no circuito artístico da cidade. A monitoria foi, então, um passo muito importante para, digamos, começar a trazer um público também escolar. Porque foi umas contas que eu fiz de que se tem tantas escolas em São Paulo, na cidade de São Paulo, na periferia de São Paulo, e se um mínimo, digamos, sei lá, 5% ou 10% viesse, nós teríamos um público regular de visitação ao museu, coisa que não ocorria até então. No dia seguinte da minha posse, houve uma chuva, uma tempestade daquelas de São Paulo, em que 2 horas da manhã a segurança me chamou e eu fui lá e vi aquilo e fiquei atordoado. Digo, não, mas isso não está acontecendo comigo, eu não mereço isso, entendeu? Então, a água saía do 3º andar até o piso térreo e tal. Para as aquisições, eu vi uma relação das coisas que havia na Pinacoteca, já dentro da coleção, e o que precisava ser preenchido. Ora, São Paulo tinha sido o centro do movimento concretista no começo da década de 50. Então, eu achava que nós tínhamos que ter os concretistas. Eu digo, Valdemar Cordeiro, Saciloto, enfim, todo o grupo aqui de São Paulo estar representado minimamente na Pinacoteca. A Araci já vinha trazendo dos anos 60 o concretismo. Nós continuamos a fazer aquisições do aspecto, digamos assim, contemporâneo da arte, né, que era um acervo pequeno, e procurar pôr esse acervo de pé para ter organicidade, etc. E, por outro lado, criamos um gabinete fotográfico e os museus se interessam, cuidam do tema da fotografia, está dentro da área das artes visuais, e começamos uma catalogação, um princípio de catalogação nisso. E nós fizemos uma exposição chamada Um Museu em Restauro. E eu convoquei também uma reunião, convidando principais pessoas para discutir o museu, discutir o perfil da Pinacoteca, até o dia que chegou o Jacques Velan, que era diretor do Museu Rodin, para visitar a Pinacoteca, entre os museus que ele tinha visto em São Paulo, onde abrigaria o Rodin. Passados alguns meses, eu recebi um telegrama dele, dizendo, olha, eu escolhi o seu museu para abrigar a exposição do Rodin. Eu disse, bem, eu não posso perder essa oportunidade.
Essa exposição do Rodin é a exposição para abrir o museu para a cidade. E assim fizemos a exposição do Rodin. Ou seja, Eduardo Colonelli e o Paulo Mendes da Rocha, sobretudo Eduardo Colonelli, nós tivemos que fazer estacas por debaixo do prédio para abrigar não só o público que viria da exposição, mas as obras de bronze, né, que estavam, portanto, que constituía a exposição do Rodin. Assim como o telhado, tivemos que botar plásticos, etc, etc. Foi uma maquiagem que ficou perfeita e a exposição aconteceu com aquele boom que deu. Foi uma coisa assim, realmente extraordinária, né? Quando um museu tem uma série de direções, mesmo que elas não sejam todas iguais, elas vão somando os seus esforços para montar uma grande entidade como é hoje a Pinacoteca. A Pinacoteca é uma instituição mesmo. Não é um museu que tem um acervo como o restante dos museus do Brasil. Eu poderia dizer que a maioria dos museus não tem essa densidade institucional que tem a Pinacoteca do Estado. Nós sempre pensamos, e os museus sempre pensam, que nós não somos o único museu que existe em São Paulo, né? Quer dizer, existem muitas outras instituições museológicas e a ideia desse trabalho é um trabalho que possa se desenvolver em rede, um trabalho que possa se desenvolver de uma maneira associativa com outras instituições. Quer dizer, quando o museu logra conquistar o público ou uma pessoa e consegue transformar, né, numa fórmula que a gente gosta muito, né, quer dizer, de transformar o visitante em frequentador, ele não vai ser só frequentador da Pinacoteca, ele vai ser um frequentador de museu. É essa relação que é importante que o museu consiga estabelecer e que ele consiga consolidar. A gente já está trabalhando há mais de 4 anos nesta ideia e quase 1 ano na sua concretização. Então, são trabalhos ultra demandatórios. Acho que, da mesma forma que a gente, o público, por parte vai se ressentir do perdido e por parte vai festejar o que a gente traz, acho que esse é um processo natural. E a oportunidade de fazer isso é mostrar e vivenciar dia a dia como o museu está vivo. Mila Milena Chiovato é coordenadora da ação educativa. Junto com sua equipe, criou uma estratégia que coloca arte contemporânea ao lado de obras do século XIX. Na verdade, a colocação dessas obras, ela está para promover diálogos, né? E poder ampliar um pouco o léxico de imagens da exposição. Criando outras formas de relação. Por exemplo, quando você tem uma sala toda de pinturas e você coloca nesta sala uma obra fotográfica, por exemplo, você atualiza a ideia de retrato, de captação de imagem. Você pode, sim, criar uma outra ferramenta de interpretação que é mais próxima do visitante. O nome dessa estratégia a gente batizou de Arte em Diálogo, observar imagens e relacionar ideias. Na área de conservação e restauro, o desafio é aprontar todas as obras que vão integrar a exposição. Pinturas, esculturas, fotos. Muitas peças precisando de cuidados especiais. O cuidado que nós estamos tendo é de preparar essas obras para que elas sejam vistas na sua plenitude como obra, como elas foram feitas. Então, quando houve a seleção primeira feita dos trabalhos, nós percebemos que dentre elas haviam pelo menos 60 obras que não tinham condições de serem expostas da maneira como estavam. O século XIX, infelizmente, algumas obras foram muito restauradas em momentos anteriores. Então, essas intervenções eram feitas com critérios antigos de intervenção. Então, havia excessos de restauros anteriores. Então, a gente tem que medir e remover parte desses restauros anteriores. Evidentemente que tudo isso é feito com uma grande documentação e com critérios. Os vernizes se oxidam com o tempo. Os vernizes empregados no século XIX, começo de XX até a década de 50, eles tinham uma estabilidade
mais ou menos de uns 10, 15 anos, eles começavam a envelhecer e amarelar. Com o amarelamento da camada de verniz, elas mudam, alteram as cores originais das obras. Então, uma obra que é, por exemplo, azul, fica esverdeada, ela fica sem uma tonalidade original. E isso é o grande ganho numa remoção de verniz bem feita, é exatamente devolver à obra essa luz que ela tem, ou que ela tinha mais próxima do original. Na reserva técnica, a curadora Valéria Piccoli revela mais uma joia do acervo. Eu gostaria de destacar também essa pintura que a gente tem aqui logo em cima, que é uma pintura do Debré, que é principalmente conhecido pelos desenhos de costumes, né, pelas cenas de rua. E aqui a gente tem uma pintura histórica do Debré, que é a representação de exercícios militares para a corte de Dom João VI. Né? Dom João VI é esse personagem aqui sobre o cavalo branco. Essa pintura do Debré vai estar na sala 3, que é justamente a sala que trata da instituição de um ensino artístico, né, da criação da Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. O Debré veio acompanhando a missão francesa e ele tem um papel fundamental na criação da academia, que na verdade surge um pouco por esforço pessoal dele. Não é? Ele, durante 10 anos, ficou batalhando para que esse projeto se concretizasse. Na medida em que o funcionamento da academia atrasou muito, ele instituiu então um ateliê onde ele já começou a formar uma primeira geração de pintores. Ele foi organizador da primeira exposição de arte que aconteceu no país, publicou os primeiros catálogos, então ele tem realmente esse papel pioneiro no contexto artístico brasileiro. Depois de 4 anos, o grande dia se aproxima. Cada detalhe é importante antes de abrir as portas ao público. Essas e aquelas duas são 6 imagens que vão em cima. São anônimas. A Pinacoteca do Estado ganha hoje nova vida com a abertura desta mostra, neste espaço que foi totalmente readequado em termos de sistemas de climatização, iluminação e segurança para acolher. Depois da abertura oficial, o público começa a conhecer a nova exposição Arte no Brasil, uma história na Pinacoteca de São Paulo. A gente escolheu basicamente 2 eixos de pensamento. Um deles diz respeito à criação de um sistema de arte no Brasil. E por sistema de arte eu quero dizer como é que se ensina a arte, como é que a arte circula, como é que ela é colecionada e como é que ela passa a fazer parte de uma instituição, por exemplo. E no fundo essa história é a própria história do museu, da Pinacoteca do Estado, né? Que é formada a partir de acervos particulares que são doados, a partir de obras que são adquiridas, enfim, e que vai se constituindo como acervo. E um segundo eixo de pensamento é uma questão que é muito crucial para a arte brasileira durante todo o século XIX, que é a busca de uma identidade. O que preocupou bastante, eu não diria nem só os artistas, mas toda a intelectualidade brasileira do século XIX, é definir de fato qual é o papel do Brasil, o que de fato é brasileiro, né? Então, esse raciocínio também vai perpassar toda a exposição. E a exposição termina, por exemplo, com a pintura do Cândido Portinari, que é um dos carros-chefes, assim, uma das obras mais importantes do acervo da Pinacoteca do Estado e que, de fato, resume, né? Quer dizer, o que é esse personagem, afinal, o que é esse brasileiro, né? E o Portinari está tentando definir isso já nos anos 30, não é? Quer dizer, depois de passado todo o século XIX, essa questão ainda permanece como uma questão para a arte no Brasil. A expectativa para a nova exposição é a expectativa para o museu como um todo. Na verdade, ela deu para a gente todo esse gás, toda essa transformação, mas o que a gente quer mesmo é que ela seja um ícone, a exposição seja um ícone daquilo que a gente quer do museu.
Em outras palavras, um museu vivo, um museu ativo, um museu participativo, com espaços para novas reflexões, com espaços para reflexão do público e que isso tudo forme um grande espaço de bem-estar, de viver e um espaço vivo como o museu deve ser. No próximo programa, vamos falar sobre os museus de arte contemporânea. Para muita gente, o que eles expõem nem arte é. Por quê? Vamos também saber como os museus se tornaram ícones arquitetônicos e acompanhar a primeira visita de uma estudante universitária a um museu de arte. Até lá! Tem que pensar que na década de 60